E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, nossa segunda aula de ciência, certo? E hoje a gente vai falar sobre a puberdade. Essa fase chata que todo mundo passa e que vocês estão passando nesse exato momento, né? Semana passada a gente conversou um pouquinho sobre reprodução, tipos de ovos, enfim, toda aquela parte chatinha. E hoje nós vamos recomeçar o assunto de puberdade, tá certo? Então, bora. Ops. Então, bora lá. Ops. Ops. Oh, meu Deus. Agora sim. Então, vamos lá. Puberdade. Então, a nossa vida ela é dividida basicamente em 5 etapas. Infância, como vocês podem ver aqui, ó. Infância, a pré-adolescência, adolescência, juventude e adulto. Certo? Então, o que é que acontece? Crianças são todas de até 10 anos de idade. Lembrando que ainda tem um bebê, certo? Mas vamos pensar só nas crianças. Até 10 anos de idade incompleto ainda são crianças. Pré-adolescência vai de 10 a 13 anos de idade. Muitos de vocês estão nessa fase da vida, né? Que essa fase da pré-adolescência e adolescência, né? Deixa eu fazer melhor. Essa fase aqui, ó, marca justamente a transição de criança para adulto, certo? Marca, se vocês olharem para cá, ó, aqui a gente está infância, a pré-adolescência, a adolescência e o jovem adulto, certo? Então, justamente, é nesta fase que vão acontecer todas as mudanças corporais, psicológicas, fisiológicas do nosso corpo, que vai nos preparar para a vida adulta, tá certo? Então, a adolescência é do 14 aos 17, juventude dos 18 aos 24 e adulto dos 25 em diante, tá certo? Aqui a gente tem uma escalazinha mostrando justamente como é essa fase para todas as pessoas. E claro que depois nós ainda temos os idosos que são de 65 anos para cima, tá certo? Continuando, mas afinal, o que é adolescência e puberdade? Será que é a mesma coisa? Então, na sala a gente conversou sobre isso. E nós vimos que não é a mesma coisa. A adolescência é uma fase da vida. E puberdade são as séries de mudanças que estão acontecendo no nosso corpo, seja ela biológica, fisiológica, ou morfológicas e psicológicas, certo? Que estão ocorrendo no seu corpo durante todo esse processo. Tá certo? Então entendam, a adolescência é uma fase, puberdade é o que está acontecendo, são esses turbilhões de sentimentos, esses turbilhões de mudanças que estão aí acontecendo a todo momento no teu corpo, tá massa? E o que é? Justamente, eu passei um trabalho para vocês e vocês falaram muito que percebem que ocorrem muitas mudanças, que amadureceram, a gente escutou muito essa palavra, eu amadureci, eu mudei de pensamentos. Por quê? Porque essa fase é justamente isso, certo? A gente deixa de ser criança, de ter aquela visão mais ingênua das coisas e a gente começa a entender, a compreender tudo que acontece à nossa volta. Por isso que a gente muda, tá certo? Então vamos lá. Mas, enfim, quais são essas alterações? O que é que está acontecendo? Preste atenção, no nosso corpo existem umas coisas chamadas de hormônios, que elas servem justamente para regular todas as situações, tá massa? E, especificamente para o início da puberdade, nós temos 3 hormônios. No caso das meninas, estrógeno e progesterona. Vige que nome feio, mas vocês vão entender, vocês vão levar ele com mais facilidade. E nos meninos é a testosterona. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, principalmente os meninos que malham. Por quê? Porque a testosterona é o que vai dar aquele corpão sarado, né? Então, bora lá. Quais são as mudanças que acontecem no corpo? No corpo das meninas, no rosto, como vocês podem ver, ó, aparece pelos e espinhas. Ah, eu preciso me depilar, está aparecendo muitos pelos no meu rosto. Normal. Isso é normal, isso vai acontecer, porque você está amadurecendo, você está em um período de transição, você está começando a produzir 2 hormônios. O estrógeno, deixa eu anotar o nome aqui dele, perdoem a letra, tá? Estrógeno, estrógeno, enfim,
estrogênio e progesterona. Vou usar só o pro aqui. Então, esses dois hormônios estão sendo produzidos. Aonde? Lá no teu ovário. É o teu ovário quem está produzindo esses dois hormônios, certo? Às vezes, tem a mudança do cabelo também. No meu exemplo, meu cabelo era liso quando eu era criança. E depois que eu passei pela puberdade, ele encaracolou e hoje ele é cacheado, certo? Ele fica mais sedoso. Por que o cabelo fica mais sedoso? Por causa desses dois hormônios, tá massa? O corpo muda também. A gente tem aquele processo que o povo fala, eita, fulano cresceu foi muito nessa época, deu um estirão. É justamente nessa época que nós temos o crescimento em altura acelerada, tá certo? A cintura das meninas fica mais fininha, fica com aquela cinturinha de violão, tá certo? O quadril se desenvolve, ela fica mais larga. E quanto aos órgãos genitais, são a chave desse desenvolvimento, certo? O nosso corpo, a partir de está deixando de ser criança e está se amadurecendo. Está se preparando para poder gerar novas crianças, poder ter filhos, certo? Ele está ficando maduro. Por isso que nós temos o desenvolvimento das mamas, certo? Nós temos também a primeira menstruação. Essa primeira menstruação, ela tem um nomezinho especial, que é chamado de menarca. Estão vendo aqui, ó? Ela é a primeira menstruação da menina. Também ocorre na puberdade e ocorre entre os 10 a 12 anos de idade. Vale ressaltar que isso não é regra, tá certo? Pode acontecer antes ou pode acontecer depois, mas na maioria da população ocorre dentro dessa faixa. E além disso, o útero aumenta de tamanho. Porque, como eu disse a vocês, o corpo da pessoa agora vai estar pronto para receber uma criança, um feto. Ele está amadurecendo, ele está ganhando forma de corpo de mulher. Por isso que acontece isso, o aumento do tamanho do útero, tá massa? E o que acontece no corpo dos meninos? Ah, não, professora, a gente só percebe no corpo das meninas. Opa, o corpo dos meninos muda. Vamos lá? O rosto, temos a mesma ideia das meninas no aparecimento de pelos e espinhas, que são os bigodes, a barba, e temos as espinhas. Por que ocorrem as espinhas? Eu esqueci de falar. Porque como a gente está produzindo esses hormônios, a nossa pele vai ficar mais oleosa. E isso vai fazer com que os poros se fiquem mais entupidos, possam entupir mais fácil e gera as espinhas, tá? É normal, não precisam ficar com raiva das espinhas. Elas são normais. E além disso, nos meninos, nós temos aqui, ó, prega vocal espessa. Por quê? Vocês podem perceber que nos meninos essa região aqui da tireoide, ela fica mais alta. Essa região é onde estão mais ou menos as nossas pregas vocais, tá certo? Que é o que vibram e fazem com que saia um som. O que está saindo da minha boca nesse exato momento que vocês estão ouvindo é justamente essa vibração que está acontecendo nas minhas pregas vocais. Nos meninos, essas pregas vão ficar mais espessas. E isso vai fazer com que essa voz engrosse, fique mais encorpada, tá certo? Porque se vocês pararem para pensar, esqueci também de falar isso. Uma criança, se a gente colocar um menino e uma menina, um do lado do outro, a gente consegue perceber, assim, pelo corpo e pela voz, quem é o menino e quem é a menina? A gente não percebe, né? Só sabe quem é por causa dos órgãos genitais, que a menina tem uma vagina e o menino tem um pênis. Mas no mais a gente não percebe diferença. E isso, quando chegamos na puberdade, muda. Quando a gente olha para o corpo de uma menina e para o corpo de um menino, a gente sabe diferenciar, certo? Então é justamente isso, essa mudança, essa preparação é a puberdade. Então, voltando. O corpo do menino, ele também cresce rápido em altura, certo? Dá aquele estirão que eu falei para vocês. Ocorre o crescimento muscular. Se vocês não perceberem, os meninos começam a ficar mais inchadinhos, começam a ter mais músculos, tá certo? Além disso, o pênis cresce em diâmetro e comprimento, tá? Isso aqui também. Os testículos se desenvolvem, porque como eu falei para vocês, tá tendo uma preparação para o ato sexual, tá tendo preparação para ter um feto, e isso ocorre, tá? E mais ou menos aos 13 a 14 anos ocorre a primeira ejaculação. Essa primeira ejaculação normalmente vai ser dormindo e tem uma ejaculação, tá? Lembrando que é a mesma coisa da menstruação das meninas, não tem uma idade
Não tem uma regra que tem que acontecer entre os 13 e 14 anos, entre os 10 a 12 anos. Não tem uma regra. Isso depende, vai de menino para menino e de menina para menina, tá certo? Então, é isso que acontece. Vocês puderam ver que são uma série de mudanças que estão acontecendo. Sim, o nome do hormônio dos meninos é testosterona. Vou botar testo aqui, certo? Testosterona, que vai fazer essas mudanças no corpo dele, tá certo? Então, vocês podem perceber que as mudanças que ocorrem durante a puberdade são muito grandes. E isso gera enormes conflitos em nossa cabeça, geram enormes problemas. Nós pensamos que estamos vivendo um enorme problema, que nada tem solução, que minha mãe é chata, porque minha mãe reclama, porque minha mãe não me entende. Isso é normal. Tá? A gente conversou na aula e eu disse a vocês que isso era normal e que isso, acima de tudo, passa. Tá? Aproveitem esse tempo que vocês estão vivendo. Aproveitem para vocês fazerem uma coisa que vocês tanto me disseram, amadurecerem. Aproveitem para pensar mais do que querem da vida. Até nesse tempo de quarentena que vocês estão podendo ficar em casa, estão podendo ficar mais no lugar de vocês, aproveitem para se conhecer, tá certo? Aproveitem para sonhar também. Sonhem. Pensem no futuro de vocês. Vocês estão vivendo uma fase muito linda da vida. E está no momento de pensar, de sonhar e buscar por esses sonhos, tá certo? Então, lembrando, nosso corpo não é uma máquina. Desculpa o latido da cachorra, né? Então, nosso corpo não é uma máquina. Cada pessoa vai sentir sinais da puberdade em um momento diferente da vida. Como eu disse, não existe uma regra, certo? Que toda pessoa vai ter que ter a puberdade aos 10, aos 14 anos. Não, vai depender de pessoa para pessoa, tá certo? E foi isso. Até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, falem comigo no privado, tá certo? Respondam a atividade e, acima de tudo, fiquem em casa, tá? Um beijo para vocês e até a próxima aula.